Olá, pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos aqui com a Letícia Florencio hoje, de São João do Meriti, é pré-candidata a prefeita do PT em São João do Meriti, e é uma oportunidade da gente conversar com a Letícia Florencio, que é uma liderança jovem, feminista, né? Eu sou muito amigo do pai dela e dela também, mas conheço já há muito tempo. O pai dela, na verdade, Jorge Florencio, um lutador na Baixada Fluminense. E eu queria começar, Letícia, falando sobre essa crise sanitária, Covid-19. Como está a situação aí em São João de Meriti? Boa tarde, Lindbergh. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde muito especial a você, uma boa saúde, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem aqui nessa live, muita luz nessa tarde de sexta-feira, né? Sou Letícia Florencio, biopedagoga de formação, e estou lá para candidata a prefeita em São João de Meriti. Lindbergh, essa questão da saúde, da crise sanitária, já é uma coisa que nos assola durante toda nossa vida aqui, morador da Baixada Fluminense, enfim, a crise sanitária, social, econômica, enfim, e tudo muito agrafado aqui por conta da crise do novo coronavírus, da pandemia. E o que mais me preocupa é a falta de compromisso por parte dos nossos gestores públicos. As grandes ações de prevenção, de solidariedade, de cuidado que a gente tem na nossa região está muito por parte da sociedade civil. Há uma falta de preocupação, uma falta de dedicação por parte do gestor de pensar, até porque os nossos gestores seguem muito a linha do nosso genocida da República, o presidente Jair Bolsonaro, né? Todos os nossos prefeitos são alinhados a esse pensamento desde o início, tratou essa crise sanitária que nós estamos vivendo como uma simples gripezinha, e hoje nós já ultrapassou há muito tempo a barreira de mais de 1 milhão de pessoas contaminadas. São João de Meriti é uma das cidades mais vulneráveis, desde que falado isso, enfim, a crise do coronavírus. E estamos aí com números altíssimos, e já houve o afrouxamento do isolamento social, e a cidade voltou à sua rotina como se nada estivesse acontecendo. Você hoje percorre a cidade, nos centros aqui urbanos, Vilar dos Teles, São João de Meriti, o que nós vemos é uma grande aglomeração de pessoas, os leitos já estão com uma ocupação de 60%, o prefeito hoje gravou uma live e falou que só vai decretar novamente um lockdown, enfim, uma suspensão das atividades comerciais, se porventura chegar a 80%, ou seja, prefere realmente sempre estar remediando, esperar pessoas morrerem, adoecerem, para depois tomar uma medida mais eficiente, eficaz, salvar vidas, enfim. Estou muito preocupada mesmo aqui na minha região. Ô, Letícia Florencio, olha, eu estou conversando com Letícia Florencio, ela é pré-candidata a prefeita pelo PT, uma jovem liderança feminista da Baixada Fluminense, de São João de Meriti. Eu quero lembrar a todo mundo que daqui a pouco, às 5h30, vai ter uma live histórica do presidente Lula com Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Então, nós daqui a pouco, nós vamos transmitir também. Viu, Ian? Vamos transmitir essa do Lula, tá? Já estou te avisando aí. Avisando ao vivo. Letícia, eu queria que você falasse um pouco. Nós vamos ter daqui a pouco eleição, vai ter convenção, vai ter disputas aí, mas qual o seu programa? O que é que você acha que é mais importante para o povo de São João de Meriti num momento como esse? Qual o perfil de uma prefeita, de um prefeito, para atuar num momento de crise econômica e crise sanitária como essa? Então, Lindbergh, eu agradeço, sobretudo, por a gente estar aqui falando um pouco da importância, depois a gente vai tratar mais especificamente, né, da questão do protagonismo de nós, mulheres, da juventude, mas, em especial, vou falar aqui da questão de como deve ser um programa de governo pensando uma cidade como São João de Meriti, que é uma cidade extremamente povoada, populosa, enfim. Primeira coisa, eu acho que é pensar a cidade por inteiro, com um olhar partindo das periferias para os grandes centros, dos morros para o asfalto. A cidade de São João de Meriti, ela vive um problema muito sério pela falta de trazer instituições, empresas que possam desenvolver o município. A cidade é uma cidade que fica bem próxima à Dutra, é uma cidade que tem grande potencial de desenvolvimento, mas isso não acontece.
nós somos geridos por grupos políticos que, na verdade, só trocam o nome, mas se mantêm os mesmos grupos, na verdade, né? Pouco preparados, que não pensam a cidade, não pensam uma política voltada para a educação, na qualificação dos seus profissionais, um exemplo disso é uma prefeitura que há mais de 9 meses deve o seu funcionalismo público da educação. Uma cidade que também ainda anda de maneira muito precária no que tange a questão da saúde, não pensam a saúde básica. A cidade estão hoje tentando fazer reforma nos hospitais de emergência, que são apenas um na cidade, para pequenas emergências, enfim. Mas a política voltada para as unidades básicas de saúde é extremamente deficiente. Isso muito me preocupa. Toda política que é pensada na cidade não é pensada a partir do viés da prevenção. Eu acho que um gestor que se preocupe com uma cidade como São João de Meriti tem que começar a pensar por inteiro e a partir de um programa popular e participativo que converse com as pessoas, que debata com as pessoas para entender quais são realmente as confusões que acontecem. São João é uma cidade que não tem saneamento. Todos os prefeitos da cidade não trabalham nisso, inclusive a gente vê aí ontem, né, a questão da aprovação aí da lei que está pensando em privatizar a água. Isso muito me preocupa, porque a gente já sofre com o saneamento, já sofre com a falta de abastecimento de água, coleta do esgoto. Com a questão da privatização, a questão vai ficar ainda mais profunda, enfim. Vivemos uma crise muito profunda aqui em São João de Meriti e que eu acho que os nossos gestores têm que se preocupar em trabalhar a partir da prevenção, desenvolvimento, trazer empresas, gerar emprego e a partir de um diálogo com as pessoas, enfim, com um olhar especial às mulheres, às crianças e as pessoas em situação de rua também, que tem um número muito grande em São João de Meriti. Ô Letícia, perdão aqui que entrou uma ligação. Letícia, eu queria que você falasse um pouco sobre esse governo do Bolsonaro. É claro que é uma tragédia, né? Você falou agora há pouco da privatização da água. Foi aprovado pelo Senado Federal um projeto criminoso, porque vai, além de ser um crime contra o Brasil, é uma covardia contra o povo mais pobre, contra o povo trabalhador, né? Nós vamos ter um monopólio privado de um bem essencial como a água. Eu não tenho dúvida de dizer que a Baixada Fluminense, eu sempre disse isso, viu, Letícia? Eu fui prefeito de Nova Iguaçu, já fui candidato a governador do estado do Rio, e eu dizia o seguinte: é impressionante como a água, na verdade, sai da Baixada, né? Água que abastece todo o Rio de Janeiro. E falta água em muitas regiões da Baixada Fluminense. O que eu sei é que esse processo aí de privatização da água não vai resolver o problema de falta de infraestrutura para que a água chegue na casa das pessoas e vai encarecer muito. Porque você deixar uma empresa privada tomando conta de um monopólio privado de água, porque a água não tem jeito, você precisa de água, todo mundo precisa de água. Então, eu acho que as pessoas ficam completamente vulneráveis. Mas essa é uma das faces do governo Bolsonaro: privatizações, retirada de direitos dos trabalhadores, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa situação. Eu sei que você é pré-candidato a prefeito, mas vai ter uma eleição em São João de Meriti no meio dessa crise nacional, né? Uma crise econômica, crise sanitária e uma crise política. Eu queria escutar um pouco a sua opinião sobre esse quadro nacional e sobre o governo Bolsonaro. Eu estou muito preocupada, Lindbergh, porque vivemos um país cuja realidade é de índices alarmantes de desemprego, restrições de direitos dos trabalhadores devido às reformas que estiveram aí, a trabalhista, a previdência, sucateamento dos serviços públicos, principalmente de educação e saúde, além dos problemas sociais graves com a população pobre e sem devida assistência do poder público. E tudo isso tem agravado em muito o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, não só aqui em São João de Meriti, mas eu acho que em todo o país, enfim. Temos um presidente da República genocida, que age o tempo todo de maneira irresponsável diante de tamanha crise, sempre incentivando aglomerações e encarando a doença como uma simples gripezinha o tempo todo, enfim, contrariando aí todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. Ele só liberou o auxílio emergencial de maneira bem tardia, após muita pressão do parlamento, do povo do PT, enfim. E a gente está aí se deparando com essa crise absurda, está tudo muito escancarado, né?
essa questão sanitária, social, é a maior crise econômica da história também, enfim, e sendo gerida por gestores pouco compromissados com o bem-estar da população. Nós temos aí um processo das redes hospitalares extremamente deficitários. Os hospitais de campanha até hoje nem sequer ficaram prontos, ainda tem as denúncias, esquemas de desvio, enfim, que acontece, e sempre serviço aquém da real necessidade de atender a demanda dos gente da região. Ainda assim, é perceptível também que a população, a grande parte, está descrente, mal orientada, angustiada, enfim, refém dessa classe política oportunista que o tempo todo trabalha, dissemina informações errôneas, enfim. E aí isso tem muito me preocupado. Nós já atingimos a marca mais de 1 milhão, a gente é o epicentro da pandemia do novo coronavírus, e a gente tem aí o ministro que não gosta de educação, o ministro do Meio Ambiente que odeia e persegue os povos originários dessa terra, os povos indígenas, o ambiente. Nós temos, enfim, uma série de equipes de pessoas gerindo esse país. Isso está muito me preocupando. E nós, moradores da periferia, das regiões, como aqui na Baixada Fluminense, somos os que mais estamos sofrendo com esse tipo de gestão. E nós temos, inclusive, nos estados, gestores que seguem a mesma linha, esse descompromisso com a vida, esse descaso. Isso é um crime. Essa questão que aconteceu ontem, para mim, também é um crime. A gente já vive um processo pesado da falta de investimento nas nossas regiões, e agora nós temos menos investimento ainda. Não há nenhum repasse. Nossa, na época do governo Lula e Dilma, a São João de Meriti, Nova Iguaçu, quando foi prefeita, a Baixada, o que teve de obra, de investimento por conta do PAC, através do programa Casa da Minha Vida, expansão universitária, e no tanto hoje a gente não tem nada. Estamos numa cidade extremamente parada, a gente já está com gestores pouco compromissados, deficientes e não tão competentes. E ainda se depara com a falta de repasses por parte do governo estadual e do governo federal, o que agrava ainda mais a situação. E aí a situação é essa que nós estamos vivendo, né? Um município com uma classe política que não, inclusive vereadores que nem se reúnem. O mais cotado aqui que nas pesquisas de São João é o vereador, inclusive, que está querendo se alinhar ao Bolsonaro por uma questão de fake news, informações distorcidas, enfim. E por isso que é fundamental, aonde for possível, o PT, os partidos progressistas, as mulheres, a juventude se colocarem na disputa eleitoral e fazer a disputa de narrativa com razões precisas, verdadeiras, colocando o que de fato os governos do PT, o que de fato os governos progressistas fizeram para a vida do povo mais pobre, que hoje estão sofrendo com os ataques, com os retrocessos do atual presidente aí, Jair Bolsonaro. Enfim, esse criminoso, ele é um criminoso. Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu sei que você vai elaborar teu programa de governo. Fundamental é discutir também o que fazer na área de educação, viu, Letícia? Sim. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu, se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é do trabalho na educação que a gente fez. Um projeto bairro-escola, onde a criança ficava com educação em tempo integral, né? A gente fez um trabalho com os professores de Nova Iguaçu, valorizando o magistério, um plano de cargos e salários. Você pode conversar com um professor de Nova Iguaçu sobre a minha gestão. Pode pegar qualquer professor, que você vai ver que ele vai dizer como a gente priorizou a educação, o pagamento de bons salários. Nós praticamente dobramos o salário dos professores de Nova Iguaçu. Eu falo tudo isso, é engraçado, né? Porque você é prefeito, eu fui prefeito e fui reeleito com 65% dos votos. Sim. Ninguém que não tenha feito um bom trabalho consegue ser reeleito com uma votação como essa. Mas é impressionante como esse pessoal do Bolsonaro, quando quer atacar a gente, né? Eles, não fez nada. Vai lá e pergunte ao professor de Nova Iguaçu o que é que a gente fez na área da educação. Um programa Nova Iguaçu Cidade Universitária, nós tivemos o maior pré-vestibular da América Latina, né? Nós aprovamos mais de 5 mil jovens para universidades públicas. E dava uma bolsa para esse jovem que estava na universidade pública também, que acabava ajudando também no projeto do Bairro Escola. Eu queria muito que você levasse em consideração, na elaboração desse programa, esse projeto que eu fiz lá em Nova Iguaçu, viu, Letícia? Porque eu acho que é um projeto estruturante que pode definitivamente mudar e melhorar
a formação das nossas crianças, dos nossos estudantes. Eu queria saber o que é que você está pensando nessa área da educação, Letícia. Primeiro, quero dizer, Lindbergh, que eu quero muito que você esteja conosco junto com a trincheira aí de luta aqui em São João de Meriti. Eu me inspiro muito na sua gestão desenvolvida aqui no Nova Iguaçu, sobretudo na área da educação. Eu me inspiro também no governo que é hoje desenvolvido em Maricá. São 2 modelos de gestões de governo do PT que eu acho que tem que ser valorizado, reconhecido e replicado, mas claro que adaptando às suas diferentes realidades. Para mim é fundamental o investimento na política de fortalecimento da educação aqui em São João de Meriti. É uma vergonha, inclusive, o que está acontecendo hoje em São João de Meriti, com o nosso funcionalismo público da educação, os nossos aposentados, nossos professores, estão chegando já quase um ano, um atraso em seus pagamentos. Então, a primeira coisa é regularizar a folha de pagamento dos nossos profissionais de educação, que são um desrespeito às vidas, sobretudo agora em pandemia. Como que esses profissionais estão em casa, em isolamento, se dedicando a ter que dar conta do trabalho online sem ter o seu salário em dia? Isso é uma vergonha. O respeito aos aposentados. Investimento também na questão salarial. Tem a questão também do concurso, que já tem mais de 10 anos, São João de Meriti não faz concurso público na educação. Eu acho que isso também é uma outra vergonha. Temos que pensar em um programa, como você colocou aí, do bairro escola, gestões democráticas, que pensem e lidem com carinho e respeito às suas comunidades, onde elas são inseridas, enfim. Eu acho que tem que ser uma escola aberta, uma escola para todos e todas, que entrem e adentrem. Esse programa Bairro Escola, eu estive durante um período estagiando no Nova Iguaçu, achei fantástico, fundamental, e eu acho que esse modelo de gestão pensado, voltado para a educação, tem que ser colocado em São João de Meriti, isso é super possível. Mas a primeira coisa é regularizar a folha de pagamento, que desde a última gestão até a atual, isso não acontece e tem tratado os nossos profissionais com muito desrespeito. Outra questão é a expansão das unidades para a primeira infância. Creches, São João de Meriti tem um número muito baixo, muito aquém do número de habitantes, enfim, do número de crianças. Há uma política defasada, deficitária para essas crianças aqui em São João de Meriti, então acho que também tem que dar uma atenção muito especial a isso. Educação, aliás, será fundamental. Letícia, foi muito importante você falar dos salários dos funcionários públicos. Olha, eu conversei aqui com Letícia Florencio. Nós estamos daqui a pouco começando a live do presidente Lula às 5h30. É um momento histórico, viu, Letícia? Porque foi um convite. Na verdade, ele vai estar conversando com o presidente eleito da Argentina, sim, que é o oposto do Bolsonaro, né? O Alberto Fernandes está tratando do enfrentamento a essa crise sanitária com inteligência, com sabedoria, com a coordenação de ações por parte de governadores, prefeitos. Então vai ser um papo muito interessante, vai ser um papo que eu quero convidar você para estar assistindo daqui a pouco, exatamente daqui a 10 minutos, às 17h30. E para mim foi um prazer aqui ter falado com Letícia Florencio, que é pré-candidata a prefeita pelo PT, uma jovem, articulada, como vocês puderam perceber. Ela é muito boa, né? E eu boto uma fé, eu acho que a Letícia é essa renovação feminina de mulheres lutadoras. Letícia Florencio, muito obrigado, viu? Lindbergh, eu que agradeço. Eu quero só colocar aqui o que é fundamental, essa questão do protagonismo das mulheres da juventude. E para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso também, se colocando aqui na live. Te agradeço essa oportunidade por entender que isso é fundamental no avanço do processo democrático, né? Enfim, que apesar de toda a nossa luta, o Brasil ainda é um país com menos mulheres nos espaços de poder, no espaço decisório, enfim, sobretudo mulheres negras e jovens, sim, a coisa só piora. O Brasil ocupa índices ainda vergonhosos. 10% de mulheres ocupam os espaços de poder e tem cidades que nem isso, como São João de Meriti, que é 0 de mulheres, 0 de jovens, 0 de negros, enfim. É curioso, discrepante uma realidade como essa, porque nós, mulheres, somos maior parte do eleitorado, né, 51%, a juventude representa 1/3 dos eleitores, e se olharmos nossa história, devemos perceber que durante todo o processo, as mulheres, a juventude, os negros, enfim, sempre esteve organizando o momento de luta, e não dá para continuarmos sendo subrepresentados, né?
Inclusive, você mesmo, Lindbergh, no auge da sua juventude aí, liderou os movimentos como Cara Pintada em 92, também muito me inspira. Eu sempre costumo colocar que é importante que a juventude realmente sempre esteja na trincheira e ocupando o espaço de poder pelo seu potencial antissistema, o seu potencial anticapital, o seu potencial de se colocar e enfim, de enfrentar, né, esse nosso mundo extremamente desigual, enfim. A verdade, Lindbergh, é que no Brasil, dinheiro traz voto. E como as mulheres da juventude não têm acesso ao dinheiro dos partidos, fica ainda mais difícil fazer com que nossas ideias e os eleitores nos ouçam. Mas, sobre isso, eu quero dizer e parabenizar o PT pela iniciativa, inclusive, dos programas Elas por Elas e do Representa, que aqui no Estado são muito bem representados para a Fafá, a Secretaria de Mulheres, a Neide Jane, Secretaria de Combate ao Racismo, e o SAL, Secretaria de Juventude, que tem dado todo o suporte jurídico, contábil, formação para as candidatas de mulheres, negros e negras, os jovens, enfim, e tem dela própria. E isso nos coloca, de fato, a trincheira de luta e autonomia. E eu não posso deixar de parabenizar ao meu partido também por grandes programas como ProJovem, ProUni, SISU, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e tantos outros que também nos colocou aí com mais autonomia e potencial de crescimento. E aí, Lindbergh, eu encerro dizendo que é fundamental que em todas as cidades, onde for possível, ainda mais em regiões empobrecidas, como aqui de São João de Meriti, que as mulheres, o povo negro e a juventude se posicionem, disputem a distância de poder e dar um basta a essa subrepresentação, fazer avançar pautas muito caras a todas nós. Enfim, basta de falarem de nós sem nós. Então, estou pré-candidata a prefeita em minha cidade, a partir de uma decisão coletiva, onde julgamos fundamental disputar essa narrativa nas cidades, né? Como na Baixada Fluminense, que muito teve investimento de governos do PT, e que, por conta do avanço do conservadorismo, das fake news, das igrejas pentecostais e a frequente campanha midiática, perdemos espaço. Mas aqui em São João de Meriti, vamos estar com tudo aí, é o momento de mudar o curso dessa história, ter uma gestão competente, que gere maior investimento e desenvolvimento nessa cidade, com uma atenção muito especial ao povo mais vulnerável, as mulheres, crianças, pessoas em situação de rua, enfim, como você muito fez aí em Nova Iguaçu, e que fez também com uma brilhante atuação quando senador da República, lutou com muita garra contra o golpe da presidenta Dilma, que é a mulher empoderada que muito me inspira também, sabe, Lindbergh? E será também um brilhante vereador aí na cidade do Rio de Janeiro. Vocês me inspiram muito a lutar e fazer a diferença aqui na minha realidade. Muito obrigada, Lindbergh, muito obrigada mesmo. Obrigado, Letícia Florencio. E vocês agora, daqui a pouco, daqui a 5 minutos, Lula com Alberto Fernandes, nessa live de duas figuras fundamentais nesse mundo de hoje, que tentam construir um caminho completamente diferente dessa extrema-direita. Obrigado, Letícia Florencio. Um abraço a todos. Eu que agradeço, um abraço. Eu que agradeço.